Irmãos, a percepção que eu tenho é que nós dançamos com anjos aqui nessa noite, amém? Dançamos com o Espírito Santo, algo muito poderoso, algo muito profundo de Deus sendo liberado nesse lugar. Por isso, continua conectando seu espírito em tudo que vai ser realizado, em tudo que Deus vai ministrar nesse momento, através da palavra. E louvado seja o Senhor. Sabe quando você perde todo o norte de tudo? Nem sei o que eu estou fazendo aqui mais. Mas louvado seja o Senhor. Quem tem um pouquinho mais de energia nessa noite para a palavra de Deus, amém? Aleluia. Louvado seja o Senhor. A Tony já está vindo ali. Eu ia falar para trazer para o meu irmão Luiz, em nome de Jesus, uma água. Até tirei o relógio, irmãos. Estamos nem aí com a hora. Vamos mergulhar em Deus aqui, no que Deus tem para nós, amém? Feche seus olhos mais um pouquinho. Deus, o Senhor está marcando nosso coração nessa noite. Com uma fome tão diferente, Deus, com uma sede tão diferente. E nós estamos alegres, Pai, com isso. O que nós queremos é isso mesmo, Pai. Nós queremos nos desfazer de tudo, Pai. Nós queremos mergulhar, Deus, na Tua presença. Deus, nós queremos ser uma geração que não está muito preocupado, Deus, com o que está acontecendo fora. Mas nós queremos aquilo que está acontecendo dentro, Deus, de dentro para fora. E Pai, nessa noite eu posso discernir anjos do Senhor dançando neste lugar. Eu posso discernir o Teu Espírito nos chamando para dançar, Pai, como nunca antes. Como nós estamos, Deus, apaixonados pelo Senhor nessa noite. Como nós estamos apaixonados pelo Senhor nessa noite, Pai. Continua, Jesus, sendo o centro. Continua, Deus, sendo a razão, sendo o motivo. Sendo, Deus, a fonte de onde tudo vem, Deus, e o alvo para onde tudo vai. Continua nos guiando, continua, Pai, nos levando nas águas do Teu Espírito nessa noite. Nós te amamos, Pai. E Deus, se nessa noite ainda há alguém aqui nessa noite, Pai, que ainda não recebeu um toque, Pai, do Teu Espírito, toca nesse momento, Espírito Santo. Se alguém ainda não sentiu, Pai, essa ferida de fome, essa ferida de sede, essa ferida de paixão por Ti, Deus, toca nesse momento, Deus. Toca nesse momento, Deus, no mais íntimo dos corações, Pai. E acende a chama da paixão pela Tua presença, Pai. Nós te amamos, nós queremos continuar te adorando, queremos continuar na liberdade que temos como filhos, Deus. Nós queremos continuar num ambiente profético, Pai, ainda que sentados ou de pés, oh, Pai, nós queremos continuar, Deus, nesse ambiente profético, onde a Tua glória tem nos tocado, onde o Senhor tem nos tomado, Pai. Nós não queremos, Deus, guiar esse momento, nós queremos ser guiados pelo Teu Espírito Santo. A pergunta, Deus, nosso coração nessa noite é: Espírito, qual é o desejo do Teu coração? Qual é a intenção do Teu coração para nós nessa noite? Nós queremos ouvir e seguir a intenção do Teu coração, Espírito. Nos dá, Pai, a energia necessária agora para a Tua palavra. Queremos absorver aquilo que o Senhor tem. Queremos mergulhar um pouco mais ainda, Senhor, em nome de Jesus. E ainda, Pai, que não haja mais forças. Nós queremos sair daqui, Deus, sem forças, mas cheios, transbordando daquilo que o Senhor tem para nós essa noite. Cheios da Tua unção, cheios do Teu poder, cheios da Tua presença, Pai. É o que nós queremos. Nós te amamos, Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Olha a Maélia ali, sorridente. Hoje eu quero ministrar, se Deus permitir, irmãos, mas eu quero ministrar sobre o nome do nosso ministério, que é Manifeste. Eu quero falar sobre Romanos 8,19. Então eu queria que você abrisse comigo Romanos 8,
Nós não vamos ler apenas o 19, mas eu quero ler com você desde o versículo 1. Estende a sua mão aqui, ó, na minha direção. E repete assim: Deus, dá força para ele, dá energia para ele, em nome de Jesus. Romanos capítulo 8. Bora, vamos. Diz assim a palavra de Deus, Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, mas para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória em que nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Em algumas versões vai dizer que a grande expectativa da natureza é pela manifestação dos filhos de Deus. Quem aqui conhece o Nick Moretti, do Dunamis? Poucos conhecem. É um cara sensacional, alguém que vale a pena você seguir nas redes sociais. Faz parte lá do grupo Dunamis, da Igreja Zion, um dos maiores movimentos evangelísticos e de jovens avivados que nós temos no nosso país hoje. Claro que temos outros, mas é uma das principais referências que nós temos de ministérios jovens. E o Nick Moretti é muito virado do avesso, 360 volts. E se você está acompanhando ele, você que segue ele ultimamente, o cara está faca na caveira e pé na porta, assim, ele está, indo para cima, numas pregações, está sendo incrível, as pregações você ouve e fala, rapaz, não sei se eu estou aguentando ouvir o que ele está falando, e eu quero me apropriar desse faca na caveira dele, e da forma que o Espírito me pediu para começar essa mensagem, eu já quero começar me apropriando de uma das frases que ele usou essa semana. Claro que eu quero apropriar para a nossa mensagem, adaptar ela, e eu quero dizer para você o seguinte, porque nós vamos falar sobre a manifestação dos filhos de Deus, mas eu preciso começar, e a forma que o Espírito Santo me orientou, me direcionou para começar é o seguinte, presta atenção: resolva os seus problemas com o pecado. Vira para quem está ao teu lado e já fala isso, mas tem que falar assim, com intensidade, fala, resolva os seus problemas com o pecado. Isso aí, é que nem a Maria está fazendo, tem que apontar o dedo na cara.
É tipo tropa de elite. Presta atenção, ó. Você precisa resolver os seus problemas com o pecado. Você precisa resolver os seus problemas com a carne. Não dá mais para continuar a vida do mesmo jeito. Não dá mais para continuar arrastando algumas situações que estão aí dentro de você, dentro de mim. Presta atenção. Se nós queremos viver Romanos 8,19, nós precisamos resolver os problemas com o pecado. Nós precisamos resolver o problema com a carnalidade. E eu preciso te dar 2 motivos para você, nessa noite, sair daqui, ó, com sangue no olho, que nem a gente fala. Falar assim, ó, quer saber? Eu vou resolver esse problema que eu tenho com o pecado. Eu vou resolver esse problema. O primeiro motivo que eu preciso te dar nessa noite, para você entender que é necessário você, nessa noite, despertar e resolver todos os problemas que você tem com o pecado, é que é o seguinte: uma das estratégias que Satanás utiliza é neutralizar você em relação à sua resposta ao pecado. Como assim? Eu vou repetir para você entender. Uma das estratégias de Satanás é neutralizar a sua resposta em relação ao pecado. Sabe aquele negócio assim, ó? Ou melhor, eu vou começar da seguinte forma: quando seu coração está apaixonado por Jesus e você peca, como é que fica aí seu coração? Fala aí. Ou só eu que já pequei assim contra Jesus. Você está apaixonado por Jesus, aí você vai lá e cai num pecado. Como é que seu coração fica? Fala aí, pode falar mesmo. Arrasado, triste, que mais? Apertado, o quê? Chateado, o quê? Angustiado. O que foi, Gu? Culpado, bravo, frio, decepcionado. Você fica inconformado, porque você está apaixonado pelo noivo da sua alma, e de repente vem um pecado e rouba a sua intimidade com o noivo, rouba o seu coração do noivo. E se você está ardendo em chamas por Jesus, naturalmente você vai bagunçar aí dentro de você. Você vai ficar com raiva, você vai ficar irritado. Mas agora preste atenção: a estratégia de Satanás com o tempo é fazer você cair em recorrência do pecado. Aí você cai de novo. Só que a segunda vez que você cai, aí você já não fica tão bravo assim. A segunda vez que você cai, você já não fica tão triste assim. Você não fica tão decepcionado assim. Porque uma das estratégias de Satanás é neutralizar o meu coração e o seu em relação à resposta ao pecado. Aí chega um momento que você fala assim: tudo bem, né? Acho que dá para seguir em frente, mesmo caindo no mesmo pecado toda semana. Tem problema não, sábado tem culto. Aí sábado eu sei que o Espírito vai me avivar. E daí você começa a entrar num lugar que a sua alma, o seu espírito já não responde mais ao pecado. Você fica apático, você neutraliza, você vê o pecado ali te consumindo, o pecado te arrastando, o pecado te puxando. A Bíblia vai dizer que o pecado não é consumido de uma hora para outra, mas que o pecado ele vai te sensualizando, ele vai atraindo, ele vai te seduzindo. E uma das estratégias de Satanás é fazer com que você pare de se entristecer, pare de se decepcionar, pare de se frustrar, pare de ficar irritado, bravo, e se torne neutralizado, apático. E quando isso acontece, você vai começar a ficar bravo com a igreja, você vai começar a ver defeito em todos os lugares, você vai olhar, vai ver defeito no pastor, no ministério de louvor, na cor da parede, no telão, na foto, na imagem, na letra, até o momento que você vai falar: quer saber, esse negócio de igreja não é mais para mim. Mas ei, chega nessa noite disso, essa é uma noite de você resolver os seus problemas com o pecado. Chega dessa apatia, chega de cair então nas estratégias de Satanás de querer neutralizar você. Esse é o primeiro motivo pelo qual você tem que resolver os seus problemas com o pecado. Porque nós vamos nessa noite vencer as estratégias de Satanás, amém? Agora o segundo motivo
é que quando nós lemos o apóstolo Paulo falando sobre a natureza, aguardando com grande expectativa os filhos de Deus, a manifestação dos filhos de Deus, isso ele está falando no versículo 19, presta atenção, mas ele vem 18 versículos antes, falando: ei filho, você não foi feito para viver na carne. Ei filha, você não foi feito para viver segundo os desejos da carne. Você foi feito para viver segundo as intenções do Espírito Santo. E ele vem, e ele começa a ministrar, e ele fala sobre essa guerra entre carne e espírito, e ele começa a falar: ei, presta atenção, existe uma guerra dentro de você, existe duas coisas lutando, uma carne e um espírito. E só que Paulo, ele não vem dizendo assim: olha, vocês são tudo carnal, vocês são tudo da carne, vocês só fazem o que a carne está falando. Não, Paulo vem e afirma: ei, vocês são aqueles que o Espírito habita, e vocês são aqueles que servem o Deus vivo e vivem segundo o Espírito. Então, meu querido, você precisa resolver os problemas com o pecado nessa noite. Para de ficar neutralizado. Se o pecado já não está mais incomodando seu coração nessa noite, essa é uma noite que isso precisa mudar. Essa é uma noite que isso precisa ser transformado em nome de Jesus, amém? Quantos querem isso, amém? Você precisa levantar dessa noite, fazer guerra contra a sua carne. E é claro que nessa mensagem, eu quero te ajudar com isso. Eu quero me ajudar também com isso. E eu quero falar 3 coisas para você resolver o problema que você tem com o pecado e eu tenho. 3 coisas que eu creio que vão te ajudar nessa noite a resolver esse problema. A primeira delas é o que você precisa entender a respeito do que Paulo está dizendo no versículo 5. Leia comigo de novo. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Agora preste atenção aqui, queridos, você tem que vir no Espírito hoje, porque eu sei que talvez você não vai ter a dimensão disso, mas essa é uma noite, e eu creio que é por isso que o Espírito já veio com tanta intensidade. Essa é uma noite que nós estamos guerreando contra as estratégias de Satanás, contra um monte de coisa que Satanás estava aí, neutralizando a sua mente, e estava fazendo você ficar num ciclo vicioso com o pecado. E nessa noite é uma noite da gente expor essas estratégias e vencê-las em nome de Jesus, amém? A primeira coisa que você precisa entender é o que está escrito no versículo 5: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. A primeira coisa que eu quero falar nessa noite, para te ajudar a resolver esse problema, você precisa entender um fundamento sobre o pecado, a respeito dos meus e dos seus pensamentos. Satanás, essa mensagem é para crente maduro, então pega no Espírito. Satanás, sabe o que ele vai fazer você entender? Ou imaginar, na verdade? Que só de você pensar no pecado, você já está em pecado. Eu não sei vocês, mas inúmeras vezes eu me senti assim. Só de vir um pensamento dentro da minha cabeça, eu já falava: meu Deus do céu, eu não aguento mais esse pecado, eu não aguento mais isso, meu Deus, a minha vida, eu sou um pecador e não sei o que lá. Já viveram isso? Não precisa levantar a mão, só dá um sorriso aí, só eu vou ver. Não é assim que a gente se sente. Eu vou te dar um exemplo. Ou melhor, eu vou me expor aqui, estou descalço já, vamos nessa. Então é o seguinte: por muitos anos da minha vida eu já falei isso de altar, fui preso à pornografia, à prostituição, aos desejos da carne e da sensualidade. Então Cristo vem, muda a minha vida, me transforma de dentro para fora, me liberta, eu vomito tudo aquilo para fora, eu confesso os meus pecados, eu me exponho.
E nessa época eu me exponho em nível hard. Eu me exponho para os meus pastores, eu me exponho no microfone na frente de toda a igreja, eu me exponho no nível hard. Eu ponho tudo para fora. E de repente vem algo, um renovar do Espírito em mim, e uma chama, e eu falo, cara, Deus me libertou, agora eu estou livre, isso agora vai mudar, vai transformar. E de repente vai passando os meses, e de repente eu me vejo lutando de novo na mente com os pensamentos. E quando eu vejo a minha luta, quando eu sinto que os pensamentos estão vindo, os desejos, aquela vontade de me lançar no pecado está vindo, eu já fico desesperado. Eu já falo, meu Deus, está começando de novo, eu estou pecando de novo, está vindo de novo. Só que você tem que entender o que Paulo está falando no versículo 5. Ele não está falando sobre apenas pensar. Quando ele fala de uma mente voltada, inclinada ao pecado, ao que a carne deseja, ele está falando sobre uma inclinação. Se você for pesquisar as palavras lá no original, você vai perceber que Paulo na verdade está falando assim, olha, a carne ela vai desejar, mas não é esse o ponto. A questão é se o seu coração se inclinar para esse desejo, se o seu coração, a tradução original é concordar com o que a carne está desejando. Está pegando a diferença? Não é sobre não vir nenhum pensamento na sua cabeça. Você não está imune a isso. Um pensamento, ele leva milissegundos para vir. Eu não estou dizendo também que quanto mais você buscar o Espírito, esses pensamentos não vão diminuir, eles vão. A guerra vai se tornar menor, ela vai. Mas você precisa entender nessa noite, para resolver o seu problema com o pecado, é que não é sobre pensar, não é sobre o pensamento vir na sua cabeça, mas Paulo vai dizer, mas é você se inclinar para esse pensamento. Não é você falar assim, nossa, minha carne está desejando pecado, mas é sobre você concordar com o que ela está desejando. Pegou a diferença? Você precisa em nome de Jesus ser livre nessa noite disso. Porque você está lá lutando as suas guerras, e às vezes só de pensar você fala, meu Deus, eu não consigo vencer isso, eu não consigo sair disso. Mas querido, não é sobre vir o pensamento, mas a pergunta é, beleza, o pensamento veio, e agora o que você vai fazer com isso? O que é que você vai fazer com o que a carne está desejando? É isso que vai mudar o rumo da sua santidade, é isso que vai mudar o rumo da sua vida, é isso que vai mudar o rumo da sua eternidade. Não é o pensamento vir, o pensamento vai vir, a tentação vai vir, mas é se você vai ou não concordar com o desejo da carne, concordar com aquilo que a carne está gritando. Eu comecei a entender isso sobre a minha vida, e daí eu comecei a entender que quando o pensamento vem, eu não estou em pecado. O que eu entendo é, carne, você está desejando, mas eu não vou concordar com você não. Eu não concordo com o que você está desejando. E daí eu vou pedir socorro, ei pastorzão, pastor, está difícil aqui, irmão. O negócio está pegando aqui dentro da minha cabeça, os neurônios estão a 1000 por hora, tem um monte de coisa vindo aqui. Mas eu não vou concordar com o que está vindo aqui não, pastor, eu vou vencer isso daqui. Mas entenda o que Satanás ele quer fazer com você. Ele não quer que você entenda isso, porque você de repente ficou uma semana vencendo o pecado, nem pensou, mas de repente lá naquele sábado à tarde na sua casa sozinho, veio o pensamento e você já começou a entrar em desespero, já ativa o gatilho do pecado e você já começa a se entregar para o pecado. Mas nessa noite você precisa resolver os seus problemas, querido, e você precisa lembrar, ei, pode desejar, carne, mas eu não vou concordar com você. Querido, você não está imune nessa terra. Você não está imune. Não é sobre pensar, é sobre o que você vai fazer com esse pensamento. Você vai concordar com ele ou você vai discordar dele? Então entenda algo em nome de Jesus. Jesus quer te tornar nessa noite um filho livre. Filhos livres também são tentados. Você acha que pastor está imune? Pastor não tem nenhuma tentação, nem nenhum momento do dia. Nada. E aqui, claro que eu fiz a exposição da pornografia, da questão da sensualidade deste mundo, mas isso é para tudo. Paz, a pessoa
incomodou você, uma carne falou, vamos para cima e dar um socão na cara dela. E aí, o que você vai fazer? Vai concordar com o que a carne quer fazer? Irmãos, eu não sei no trânsito, eu não sei vocês que dirigem, mas às vezes eu tenho vontade de descer do carro e falar, dirige direito. Mas daí eu preciso lembrar que não é a carne que me domina. Eu preciso lembrar que eu não posso concordar com ela. Imagina, eu vou no vidro assim, paz do Senhor. Paz do Senhor. Mas você está entendendo? Os seus pensamentos não estão imunes. Os seus pensamentos não são homem de ferro, não são Superman. Se você está vindo à tentação e está pensando coisas, parabéns, você é um ser humano normal como qualquer um outro. Você não é um ser exclusivo na terra que só você está sofrendo com tentação. A chave é se você vai concordar com o que sua carne está desejando. Porque Paulo deixou claro, tem duas coisas com desejo dentro de você, a carne e o espírito. Se você tiver um coração inclinado para as coisas da carne, então você está morto. Jesus também falou sobre isso. Lembra quando ele começa a falar aquela pregação assim, ouviram falar, vocês ouviram falar isso, mas eu vou aumentar o nível aqui. Aí quando ele chega na questão do adultério, ele fala, vocês ouviram falar que vocês não devem adulterar, mas eu digo. Aí ele vai dizer, preste atenção, se você olhar para a mulher do próximo, e daí a tradução original vai dizer, e no seu coração, você coabitar, você desejar, você se inclinar para o desejo, você concordar com a carne, e desejar aquela mulher, você já adulterou. Agora Jesus está falando sobre você olhar e, meu Deus do céu, meu Deus, vi uma mulher bonita, e agora? Estou em pecado. Vocês estão entendendo? Para crente maduro, não é sobre isso, mas é aquela velha história, fala, Deus, como o Senhor é belo na criação, mas não é para mim. Estão entendendo? E é só para homem isso, para mulher também, ainda mais quem faz academia. Até eu de vez em quando na academia falo, pai, mas que homem bonito, pai, que homem, como é que ele conseguiu esse físico aí, gente? E daí a mulher olha assim e fala, meu Deus, as solteiras podem profetizar, né? De repente assim, Deus, converte ele, Jesus. Mas se você é casada, você vai olhar e falar, Deus, que bela criação do Senhor. Pai, não sabia que era possível esculpir um corpo assim, mas Deus, não é para mim, eu não vou concordar com o que a carne está desejando. Você precisa resolver seus problemas com o pecado nessa noite, em nome de Jesus. E a primeira forma é parar de cair nessa estratégia de Satanás. Para de dar ouvido para o que Satanás está falando e começa a ouvir o que Deus tem a dizer a seu respeito. Segunda coisa que eu quero falar para te ajudar a resolver o seu problema nessa noite, é que todo mundo tem um dia ruim, e todo mundo sabe quando é esse dia ruim. Você sabia disso? Ou você ainda finge que não sabe quando é o seu dia ruim? Irmãos, eu vou dizer para vocês, se eu pegar todas as últimas vezes que eu pequei, eu garanto para vocês, eu sabia todos os dias que eu ia cair no pecado. Irmãos, eu acordo de manhã, eu abri o olho, eu já sei quando eu estou num dia ruim. E aí, tem problema ter um dia ruim? Não, a questão é o que eu faço com o dia ruim. Eu falo assim, pai, estou num dia ruim hoje. Sabe aquele dia que você acorda e parece que não tem esse negócio de céu e terra se encontram, nada disso? Esse dia, não sei se é só comigo que acontecem essas coisas, mas o dia que você acorda, você fala, rapaz, parece que, não sei, nunca fui crente, acordei um dia assim meio estranho. E daí nesse dia, Satanás vai falar assim, ele acordou num dia ruim, não vou incomodar ele muito não hoje, né? Jamais. Deixa eu te falar um negócio, você sabe o dia que você vai pecar. Para de fingir que você não sabe. Você sabe.
A questão é o que você faz com esse dia. Eu falo para a galera que eu caminho junto mais de perto. Falo, cara, você sabe o dia que você vai pecar. Se você não quiser mandar uma mensagem, aí é uma questão sua. Se você não quiser ligar e falar, ó, não estou num dia legal, aí é uma decisão sua. Mas é o que eu tenho que fazer com o meu pastor Rafa. Ó, pastor, hoje não estou num dia legal não. Ora por mim aí. Acordei, estou meio mais para lá do que para cá. Estou naquele dia que eu não sei lá o quê. Que dia que eu nem sei explicar. Mas eu estou num dia ruim. Nós precisamos resolver o problema com o pecado. A gente precisa parar de fingir. Precisa parar de cair nessa armadilha aí de Satanás. Irmão, você acordou, está num dia ruim. Não precisa ficar falando em línguas. Não precisa ficar, mas seja sincero com você. Fala, hoje é um dia ruim. E se é um dia ruim, eu preciso de ajuda. Eu preciso pedir ajuda, eu preciso pedir oração. Eu preciso verbalizar. Eu poderia pedir para pessoas aqui nessa noite levantar e testemunhar. Assim como eu já fiz isso tantas vezes. Falar assim, não estou bem hoje. Preciso de ajuda, faz uma oração por mim. E daí chegar no final do dia a pessoa falar, foi diferente de tudo. Porque eu verbalizei, eu pedi ajuda. E parece que algo me fortaleceu, algo me renovou. Agora, filho, filha, resolve os seus problemas. Para de fingir que os problemas não existem. Para de fingir que está tudo bem, seguir uma vida de pecado, porque não está. Porque nós fomos chamados para manifestar um reino de Deus. Só que antes disso, 18 versículos antes, Paulo está falando sobre os desejos da carne e os desejos do Espírito. Quem está me entendendo aí, levanta a mão. Por que vocês estão bravos desse jeito, gente? Dá um sorriso para a pessoa que está do seu lado aí. Amém, quase que não conseguiram. Tem gente que está ouvindo essa mensagem agora e eu sinto no espírito isso. Está ouvindo a mensagem, está falando, mas eu sou meio tonto mesmo, né? Porque é tão óbvio. E daí talvez está passando um filme na sua cabeça falando, mas quantos anos que eu estou vivendo isso? De só pensar e meu Deus, eu estou em pecado. De acordar num dia ruim e saber que eu vou pecar e não fazer nada a respeito. Mas nessa noite nós vamos resolver o nosso problema com o pecado, amém? Querido, você vai sair daqui, você não vai ser mais um mês depois dessa noite. Você tem que entender isso, nós estamos desmascarando Satanás. Nós estamos pondo Satanás à luz da palavra de Deus. E dizendo assim, ei, você perdeu, cara. Toda aquela força que você tinha para nos cercar nos pensamentos, para nos sequestrar e nos colocar nessa neutralidade do pecado, de não reagir mais, está caindo por terra nessa noite, em nome de Jesus. E já que todo mundo tem um dia ruim, eu quero falar da terceira e última coisa, para te ajudar a resolver o seu problema com o pecado. A primeira é sobre os pensamentos, querido, você vai ter pensamentos, mas é sobre concordar ou se inclinar para esses pensamentos. Veio o pensamento, fala, Deus, estou seguindo a Jesus Cristo. Deus me purifica, Deus me ajuda, Pai, está difícil hoje, não me deixa ficar pensando essas besteiras não. Deus, não deixa eu ficar com raiva daquela pessoa não. Deus, não deixa eu querer ficar mentindo. Não deixa, Deus, eu querer criar esse sentimento dentro de mim. Primeiro motivo, pensamento. Segundo motivo, dia ruim. Saiba quando você acorda num dia ruim e faça algo para se defender nesse dia. Peça ajuda para o seu líder, para o seu pastor. Mande uma mensagem, eu falo para a galera, viu? Você não precisa falar assim, olha, está acontecendo isso, aquilo. Não, só fala, ei, está ruim o dia, ora por mim. Se for para mim, eu te garanto que eu nem vou perguntar o que está acontecendo. Só vou falar, querido, nós estamos em oração, você vai aguentar, vamos para cima, vamos junto. E a terceira e última coisa para te ajudar a resolver os problemas. É porque já que todo mundo tem um dia ruim, existe uma última coisa que você precisa vencer. É a sua reputação. Porque ninguém vai pedir ajuda se valorizar mais a reputação do que a santidade. Está entendendo?
Quantas e quantas vezes eu não liguei para o pastor Rafa, falando assim: o que ele vai pensar de mim? Rapaz, eu sou pastor. O que ele vai pensar se eu falar para ele que eu estou com tentação, que eu estou com dificuldade? Mas de quem é essa estratégia? De Satanás. Porque quando eu vou falar com o meu pastor, ele fala assim: já sabia que você estava com essa dificuldade aí. E essa é a verdade, queridos. É sério mesmo que vocês acham que olhando aqui para vocês é todo mundo santo, perfeito? Ou a verdade é que eu já sei que vocês têm lutas, assim como eu também tenho. Essa é a verdade. Eu já sei que vocês lutam contra o pecado, porque eu também luto. Então para de amar a sua reputação mais do que a santidade. Para de ter vergonha, eu não vou abrir meu coração, eu não vou abrir. Abra mão da sua reputação, peça ajuda. Mas vença o pecado, resolva o seu problema com a carne. Eu lembro que quando Deus queria me curar a respeito da pornografia, Ele me deu níveis de confissão. E eu tive que passar pelos níveis de confissão. Primeiro nível de confissão, diante de Deus. Irmãos, diante de Deus é o mais tranquilo, é eu e Ele. Aí eu confessei diante de Deus. Segundo nível de confissão, chamei meu pastor, pus uma cadeira. Na época não era o pastor Rafa ainda, era o pastor Rogério. Falei: cara, senta aí que eu vou te dizer de verdade quem que eu sou. E eu comecei a falar: eu faço isso, aquilo. Tem dias que acontece isso, tem dias que acontece aquilo. E eu fiquei lá, vomitando tudo para fora. Quando eu terminei, ele falou: nem tenho o que te falar. Se você está fazendo isso é porque o Espírito já está aí dentro te curando. Então eu só quero orar por você. E ele orou por mim. Esse foi o segundo nível de confissão. Terceiro nível de confissão, eu tive que confessar para minha esposa. Esse foi difícil. Um dia ela estava na mesa comigo, e eu acho que isso eu nunca contei para ninguém, mas o Espírito está queimando aqui. Um dia ela está na mesa comigo, e nós somos pastores, então nós conversamos muito. E ela começa a falar assim: como é que pode? A gente estava falando sobre um casal, uma situação que o casal estava passando, e justamente a dificuldade do marido era a respeito de pornografia. E ela falava assim: como é que pode um homem casado ter dificuldades com pornografia, com prostituição? Eu tive que pôr a mão no braço dela, interromper a fala dela e falar: meu amor, essa foi a minha maior luta, talvez nos últimos, 10 anos. Quando eu falei isso, meu Deus, foram dias muito intensos e difíceis no nosso casamento, até que o Espírito foi soprando, a Laís foi entendendo, e ela foi entendendo que eu já não era mais aquela pessoa, mas que eu precisava confessar para ela que eu já fui escravo disso, e que eu estava ali dizendo para ela: ei, os meus desejos agora são seus, e não tem nada a ver com você, tem a ver com minha humanidade caída. E depois disso o Espírito me levou ao quarto nível de renúncia e confissão. Eu confessei diante da igreja. E na época eu lembro que eu usei umas palavras até fortes, mas eram necessárias. Eu falei que eu era um prostituto ministerial, porque eu me prostituía nos bastidores e ministrava no altar. E por que eu estou falando de novo, queridos? Porque nós não podemos estar presos à reputação. Eu lembro que eu desci aquele dia da igreja, envergonhado, mas eu sabia que eu precisava fazer aquilo. Eu lembro que uma pessoa veio, encostou no meu ombro, falou assim: cara, agora eu te admiro mais do que eu te admirava antes.
E eu lembro que outra veio e falou assim: ó, o nível da sua exposição é o nível da glória que vai ser revelada agora através de você. Não estou dizendo que você tem que fazer isso. Eu não estou dizendo que você tem que passar pelos mesmos níveis de confissão que eu tive que passar. Na verdade, se fosse hoje, eu nem falaria para você fazer isso, vir no altar. A não ser que o Espírito estivesse sobrando, aí quem sou eu, né? É Deus e o Espírito. Mas querido, nós precisamos resolver os nossos problemas com o pecado. Às vezes a gente acha que a gente vai chegar e vai confessar algo e a outra pessoa vai falar: o quê? Você? Eu não acredito. Talvez tem uns que até falam, né? Líderes do Manifest, fiquem de pé, por favor. Eu posso dizer isso dessas pessoas, porque a maioria dos que vocês estão vendo aqui, de liderança eu caminho há 2 anos, de liderança, mas alguns eu já caminho há 7, 8, 10, 12, 13, 15 anos, compartilhando vida, compartilhando ministério. Eu garanto para vocês, pode procurar qualquer um deles, eles já estão bem treinados, bem cascudos. Eles vão poder olhar para você e falar: cara, que demais. E se você está confessando, se você está trazendo para fora, a glória vai ser muito maior. Eu tenho orgulho de você, eu me admiro você, porque você está trazendo para fora. Eles não são perfeitos não, cheio de defeitos, gente. Vocês não sabem o trabalho que eles dão para mim. Mas eles são homens e mulheres segundo o coração de Deus, que não são perfeitos, mas estão caminhando em santidade, e eles estão decidindo pagar o preço para cuidar da vida de vocês. Eles estão decidindo pagar o preço de orar por vocês, sabia disso? O preço de batalhar no mundo espiritual para que você chegue e seja uma glória esse lugar. E eles estão dispostos a amar e cuidar da vida de vocês, assim como eu, a pastora Laís. Podem sentar. Resolva os seus problemas, queridos, antes que a minha voz acabe. Agora deixa eu te dizer uma última coisa para a gente encerrar e orar. Paulo vem 18 versículos falando sobre os desejos da carne e os desejos do espírito, mas em nenhum momento ele afirma que nós somos filhos que seguem os desejos da carne. Ele fala assim: ó, se você está seguindo a carne, então você está morto. Mas o que Paulo afirma é, versículo 9: entretanto vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Versículo 14: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aí ele vai afirmar: vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos, por adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. E o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Essa é a sua identidade, você é filho e filha de Deus. Agora é muito interessante, porque se o pecado vem na minha mente, e vir na minha mente não é pecado, mas a minha inclinação e concordar com o que vem na minha mente é pecado, o apóstolo Paulo diz algo interessante sobre aqueles que são guiados pelo Espírito. Ele vai dizer: a nossa mente é voltada para o que o Espírito deseja. Então, da mesma forma no pecado, você não vai ser santo só ficar pensando em santidade. Você não vai ficar assim: nossa, que vontade de orar que eu estou aqui, nossa, que vontade de ler a Bíblia, mas vou ali assistir um Netflix. A verdade que Paulo está dizendo é que o Espírito vai trazer desejos dele para o seu coração. E a pergunta é: o que você vai fazer com os desejos do Espírito? O que você vai fazer? Eu estou falando sobre imagina comigo aquela sexta-noite,
que você chega no final da tarde, assim, olha aquele dia de trabalho cansativo, e daí você toma aquele banho relaxante, aí não tem ninguém para te incomodar em casa, você toma aquele banho relaxante, fica tranquilo, pega lá um lanchão da hora que você gosta, um negócio que você gosta de tomar, aí você senta no sofá assim e fala, vou assistir um Netflix, daí o Espírito vem e fala, filho, eu estou com tanta saudade de te ouvir, filho, eu estou com tanta saudade de ouvir a sua voz falando comigo. Aí depende do que você vai responder para ele. Agora Paulo está olhando para cada um de nós e falando, ei, vocês não são guiados pela carne, vocês são guiados pelas vontades do Espírito Santo. Estou falando que assistir Netflix é pecado? Não, gente, estou assistindo umas séries da hora lá. Mas eu estou dizendo que de vez em quando eu chego em casa cansado, depois de um dia intenso de trabalho, e eu chego lá por volta das 11h15 da noite, e daí o Espírito fala assim, acho que hoje vai ter que ir para o sofá, porque o meu lugar de oração é no sofá, e às vezes eu tenho que ir, às vezes o Espírito me libera, como foi ontem à noite. Cheguei em casa, queridos, arrebentado, eu não parei um segundo o dia todo, e como eu estou pregando essa noite, vou pregar amanhã também, eu nem sabia direito o que eu ia falar, eu falei, Deus, eu preciso do Senhor, deixa eu ir ali um pouquinho no sofá. Quando eu me ajoelhei, o Espírito Santo falou assim, filho, você não está conseguindo nem orar direito, você vai pedir para eu abençoar seus pecados daqui a pouco. Falou, filho, fica tranquilo, vai dormir que está tudo certo, para amanhã, para domingo, está tudo pronto. Eu não sei se você está entendendo, não é sobre uma religiosidade, mas é sobre ser amigo, ter intimidade com o Espírito Santo, ouvir o que Ele tem a dizer e seguir a vontade do Espírito. Vai ter dias que Ele vai te liberar, vai assistir o Netflix, vai curtir a sua família, mas vai ter dias que Ele vai te chamar, ei, vem para o secreto, vem para a presença, ei, vem para a palavra, vem para a leitura, vem para a oração. Você está entendendo? Só dá para ser manifesto, só dá para chegar em Romanos 8,19, se passar por Romanos capítulo 8, versículo 1 a 18. Só dá para ser a resposta da natureza, se antes nós resolvermos o nosso problema com o pecado. Quantos estão a fim de resolver o problema com o pecado nessa noite? Amém? Então coloque-se de pé. O ministério já pode subir aqui. Joe, Raquel, fica aqui, por favor. Vem, Teté, aqui na frente também. Vem, Biel, você também. Fica aqui, Biel, ó. Pensa numa... Ô, Maria, vem também, Júlia também. Achou que ia escapar, né? Gente, pensa num povo abençoado. Pensa numa galera que vale a pena gastar uma vida caminhando ao lado deles. Eu vou pedir, não sei se a galera da luz consegue diminuir a luz para nós. Querido, meu convite nessa noite é de você vir aqui na frente, receber um abraço desses líderes, receber uma oração deles nessa noite, receber, sabe, um fortalecimento do Senhor nessa área. Que todo mundo aqui tem luta contra o pecado, pelo menos eu e eles nós já sabemos. Não vai ser surpresa nenhuma se quiser vir todo mundo para nós, mas é uma decisão sua. E eu quero dar oportunidade também, eu quero te encorajar, se você quiser confessar os seus pecados para Ele. Eu queria te encorajar a romper nessa noite, amar mais a santidade de Deus do que a sua reputação. Querido, não vem na minha cabeça nada que você tenha feito que vai nos escandalizar, de verdade. Sabe por quê? Porque Ele morreu por nós quando nós éramos inimigos da cruz. Ele
morreu por nós quando todos nós éramos pecadores. Ele deixa claro, querido, que bom, só existe um. O resto, querido, é criação do pó da terra, feitura de suas mãos, mas que foram destituídos da glória de Deus, que lutam dia a dia com a sua carnalidade, clamando por uma vida de santidade, para então clamar por um Maranata, ora venha Senhor, e nos leva para o lugar santo de uma vez por todas. Mas eu quero te deixar livre, querido, você é livre nessa noite. Se você quiser só dar um abraço, se você quiser só receber uma palavra, uma oração, você é livre, não se sinta constrangido. Mas eu quero te incentivar, às vezes, talvez essa é uma noite nem de confessar pecado, mas de confessar tentação, porque quem confessa a tentação não confessa pecado. De falar, ó, eu estou sendo tentado mesmo na área sexual, eu estou sendo tentado no meu namoro, no meu relacionamento, no meu noivado, eu estou sendo tentado nas finanças, na mentira, lá na minha empresa, na corrupção, eu estou sendo tentado na faculdade, nas rodas que só falam besteiras, eu estou sendo tentado para ir para as baladas, eu estou sendo tentado para sair para lugares que eu sei que o Espírito não está me chamando para ir. Essa é uma noite, querido, de você rasgar a sua reputação, mas para que Ele cresça, que Ele apareça, e que a nossa reputação vá para o pó da terra de onde nós viemos, e que seja assim, que nós diminuamos e que Ele cresça, que Ele apareça. Então eu quero te dar uma oportunidade nessa noite. Feche os seus olhos, deixe o Espírito ministrar o seu coração, se é ou não necessário fazer. Mas eu quero te encorajar, enquanto cantamos essa canção, de você tomar esse passo de coragem, de você vir realmente abrir o seu coração, receber um abraço, uma oração, e receber o toque de Deus. Querido, você vai ser transformado nessa noite. Você nunca mais vai ser o mesmo depois dessa noite. O Espírito vai te levar para uma trilha de restauração, para uma trilha de cura que você nunca viveu antes. Então eu quero te encorajar aqui pelo soprar do Espírito, em nome de Jesus. Enquanto adoramos, vamos cantar. Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, Não tenha pressa, não tenha pressa. Deixe o Espírito ministrar ao seu coração através desse abraço, através desse toque desse Senhor. Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior, tenho prazer na tua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a tua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado.
Espírito Santo, Espírito Santo, nós precisamos tanto de Ti. Continue, querido, se você está no seu lugar, continue orando, continue falando com o Espírito. Querido, nós não queremos ter pressa nessa noite, nós não queremos ter pressa de deixar o Espírito fazer o que Ele está fazendo nessa noite em nós. Nós te amamos, Espírito, nós te amamos, Pai, do começo ao fim desse culto. Santo, Santo Deus, junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Se me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede, não quero mais buscar. vamos lá, beba das águas do Senhor nessa noite. Eu não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Vamos lá, beba das águas do Senhor, beba das fontes do Senhor nessa noite. Vamos declarar. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Se me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Nós queremos, Pai, dai-me de beber, pois tenho sede, não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Dá-me de beber, pois tenho sede, não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Dá-me de beber, pois tenho sede, não quero mais buscar em outras fontes.
Não precisarei aqui. Levante suas mãos nessa noite. Comece a adorar ao Senhor. Declare: só Tu és. Já ouvi Teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou. Eu quero fluir em Tuas águas. Eu quero beber da Tua fonte, fonte de águas vivas. Quero beber do Teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em Tuas águas. Eu quero beber da Tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Querido, eu queria nessa noite Minha alma esperou. te dar mais uma oportunidade. Se você ainda não veio e você ainda deseja receber um abraço, uma oração, quero te dar mais alguns minutos para isso. Nós já vamos encerrar, mas se caso você ainda não veio e deseja, faça isso nesse momento, em nome de Jesus. Vamos cantar. Tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, Vamos declarar: eu quero beber. Salvador. Eu quero beber no Teu rio. Querido, nós ainda estamos esperando por você. Se você quiser, não perca essa oportunidade, em nome de Jesus. Meu interior. Eu quero fluir em Tuas águas. Eu quero beber
da tua fonte, fonte de águas vivas. Você, filha, que deseja receber um abraço, venha. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. E vamos com a igreja cantar. Tu és, declare. Tu és, declare. Quem a minha alma esperou, fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu. Vamos cantar mais uma vez. Tu é, enquanto o Espírito continua ministrando, vamos continuar adorando. Vamos lá, mais uma vez. Tu és, tu és, tu és. A fonte da vida és o dom de Deus. Tu és, eu te encontrei, eu te encontrei. Yeah. Fomos encontrados por ti. Assurie parará. O meu Salvador, tu és, por quem a minha alma esperou. Tanto tempo te esperamos, a fonte da vida, e a fonte nos encontrou. Queridos, nós não temos pressa aqui, deixa o Espírito ministrar. Se precisar sentar aí, senta, querido. Mas nós queremos deixar o Espírito fazer o que Ele está fazendo essa noite. Não sinta-se constrangido, o Espírito está aqui, filho, Ele te ama, deixa Ele fazer o que Ele tem que fazer. Eu fui encontrado. Eu fui encontrado. Nada mais me satisfaz. Nada mais me satisfaz. Vamos cantar esse refrão juntos. Uma vez que eu coloquei os
os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Coloque os seus olhos, olhe para Ele nessa noite. Coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. não, não, nada mais. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Nada não me satisfaz. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Não há nada que eu possa encontrar. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, Yeah! nada mais me satisfaz. Só quero a ti E nada mais, e nada mais, nada além de ti. só quero a ti. E nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti. E nada mais, E nada mais. nada além de ti. Espírito Santo de Deus, eu quero no microfone honrar essa família aqui, Pai. Eu quero liberar, Deus, sobre eles uma nova unção, Deus, um novo tempo, Pai. Eu quero declarar sobre a vida deles, Pai, a liberação dos altos céus. Pai, eu quero liberar um destino profético sobre a vida deles nesse momento. Nós declaramos agora, Pai, caminhos abertos. Nós declaramos, Pai, restaurado o lugar dos teus filhos, identidade de filhos e filhas amadas. Nós declaramos, Pai, nova autoridade. Nós declaramos nova unção. Nós declaramos sobre a próxima geração que está vindo, Pai, sobre a vida do Noah, uma chama que não se apague. Nós declaramos, Pai, em nome de Jesus, que essa geração vai além do que nós já fomos. Essa geração, Deus, vai te amar ainda mais, com mais intensidade, vai viver ainda mais na santidade do Senhor. E Pai, nós declaramos, Deus, a tua bênção. Nós declaramos, Deus, os teus caminhos agora, Deus, os trilhos proféticos do Senhor sendo abertos, sendo liberado, Pai. Tempo de unção, tempo de visão aberta, tempo, Deus, de identidade queimando pelo Senhor. Que sopre agora, Pai, sobre a vida dos teus filhos, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós só queremos a ti. Só quero a ti. Nós só queremos a ti, Jesus. Só quero a ti. Só quero a ti. E nada mais me satisfaz. Isso, Espírito, libera. Libera, Espírito Santo, de uma geração para outra nessa noite. Faça tudo o que o Senhor quer fazer nessa noite, Espírito. Nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Olhos, mas ninguém nunca me olhou com os teus olhos de fogo.
e de amor. Já olhei para muitos olhos, mas ninguém nunca me olhou com teus olhos de fogo, com teus olhos de amor. Abba, Abba, Abba. Há um espírito dentro de nós clamando. Abba, Abba. Abba, Abba, Abba. Obrigado por essa noite, Pai. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a doce e íntima comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre cada um de nós, Pai, hoje e para todos sempre. Dá um abraço bem apertado quem está do seu lado. Fala para ele e para ela: vamos lá que eu vou pagar um lanche para você hoje. E ó, a gente tem uma frase nova agora para terminar o culto. Vamos fazer ela pela primeira vez? É assim, ó: não se esqueça. Eu vou falar primeiro, aí depois a gente vai fazer. A frase é: não se esqueça, a natureza está aguardando, então beleza, deu para treinar. Então vamos lá. Vou fingir que eu acabei de novo. Você vai gravar? Agora fiquei tímido. Vamos lá. Então dá um abraço quem está do seu lado. E ó, não se esquece, a natureza está aguardando, então aleluia! Bora comer um lanche no